Olá pessoal, meu nome é Thiago do canal Espiritualidade Universal e eu venho aqui de novo bater um papo com vocês com relação à espiritualidade. E hoje eu queria responder uma pergunta que é muito interessante, que eu vejo muitas pessoas perguntando e eu queria me propor respondê-la, que é por que os ETs não baixam uma nave aqui e fazem uma mega intervenção? Por que eles não fazem isso? Ou por que os espíritos de luz não vêm e fazem uma materialização em massa e saem falando com todo mundo? Por que não é assim? Por que as coisas não funcionam assim, né? Seria tão mais fácil, talvez, pra gente, né? Se eles viessem, se eles aparecessem logo e acabou, e ensinassem tudo e tal, ficar todo mundo bem. Por que não fazem isso? Eu vou responder essa pergunta e vou misturar um pouco com a minha própria experiência de contatado, que eu acho que é muito interessante a gente compartilhar isso, tá? Se você gosta do assunto, deixa o seu like, faça a sua inscrição no meu canal e seja muito bem-vindo para deixar um comentário que a gente vai responder, vai conversar e vai criar uma opinião muito fraterna em cima disso, ok? Então, por que os ETs não saem descendo em massa? Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que existe um karma. Assim como a gente tem karma individual, existe todo um karma que é planetário. E esse karma se estende para cidades, se estende para países, se estende para a humanidade como um todo, certo? Então, não é permitido que haja essa intervenção, uma vez que todo o karma que foi criado na verdade pela gente, né? Ele tem que ser respeitado. Os ETs e os espíritos de luz não podem sair intervindo assim nos problemas que a gente criou. O karma foi a gente que criou, né? Então a gente tem que aprender a resolver os nossos problemas por nós mesmos, né? Eles podem ajudar, eles podem intervir como irmãos mais velhos, mas até uma certa extensão. Além disso, eles não podem. Hoje em dia, visto que a transição planetária está ocorrendo, o planeta está recebendo um influxo de energia maior, essa lei ela foi flexibilizada um pouco, ela foi alterada um pouquinho. Ainda continua sendo a mesma coisa que a gente conhece, mas ela foi um pouco alterada e eu vou dar o meu exemplo de contatado com relação a isso, porque eu acho que é um exemplo legal, um pouco dessa flexibilização dessa lei do karma. Então, o que você tinha antigamente? Antigamente, as pessoas que viviam para a espiritualidade, você pega aqueles monges nos templos, aquela coisa bem antiga mesmo, que o cara ficava meditando a vida inteira, ficava fazendo aquele troço, uma vida atual inteira, para conseguir uma transcendência, para conseguir algum contato maior, para conseguir alguma coisa além. E o cara fazia isso durante a vida inteira, imagina. E aí vem o planeta de transição, a Terra começa a entrar nessa parte de transição, a gente começa a ter um influxo de energia maior, a gente começa a ter uma série de acontecimentos um pouco mais rápidos, que vão acontecer um pouco mais de maneira mais intensa. É importante que a gente entenda que vai ocorrer exílios, o Espiritismo já fala que é a última vez que a gente está encarnando aqui nesse planeta, nessa condição atual que a gente está hoje, né? Então, não é à toa que todas essas mensagens estão chegando a gente, é porque é verdade. Então, assim, não é do interesse do universo, não é do interesse de Deus e nem de nenhum dos nossos irmãos mais evoluídos que a gente padeça e seja exilado para um mundo inferior ou para um mundo de igual evolução. Não é interessante isso? Sofrimento é energia desperdiçada, é desperdício de energia. Eles querem que a gente acorde, que a gente ande para frente e que a gente melhore como pessoa. É isso que eles querem. É o despertar da consciência, né? Então, visto o cenário atual que está a Terra hoje, eles estão intervindo de uma forma muito mais intensa. Ocorreu uma flexibilização por parte das diretrizes planetárias para intervir com mais intensidade na nossa vida, para intervir com mais intensidade, né, no que a gente anda fazendo por aqui. Então, o meu exemplo, que é um exemplo muito simples, eu, que não sou um médium, eu tenho alguma sensibilidade, alguma coisa assim para o lado espiritual, mas é uma coisa que eu venho desenvolvendo por conta própria, iniciativa própria. Eu sou um ser humano completamente normal, nesse sentido, normal, entre aspas, é lógico. Então, um belo dia, quando eu tive o meu contato, eu já contei isso num outro vídeo, se você quiser, confere meu outro vídeo, falando sobre o meu despertar, eu conto mais detalhes sobre esse contato,
E esse contato, depois de que ele aconteceu, muita coisa mudou de perspectiva na minha vida. Então, esse contato é a prova maior, muito grande, de que eles estão intervindo de uma forma mais intensa, eles estão entrando de uma forma mais intensa na nossa vida, e hoje em dia tem quem quer. Se você quer, você tem. Antigamente era DNA dependente, você só tinha se você fizesse parte de um programa que vinha lá da sua pré-encarnação, se fizesse parte do seu programa encarnatório, isso aconteceria em algum momento da sua vida, etc, etc, etc. Hoje em dia tem quem quer, ok? E eu acho que é o meu caso. Então, vocês conseguem imaginar, e tenta imaginar 3 linhas assim, uma linha aqui embaixo, uma linha do meio e uma linha em cima. Esse pedaço entre a linha de baixo e a linha do meio é o que você tem de karma, né? Então, a gente tinha que chegar até ali em cima da linha do meio para os caras poderem se manifestar para a gente. É o que os monges faziam nos templos, aquela coisa toda muito mais antiga. Eles entravam em conexão com o mundo espiritual, eles entravam para dentro de si para tentar chegar nessa ascensão e aí ter algum contato maior. Hoje em dia, os caras estão indo lá embaixo buscar a gente. Eu como todo mundo, estamos aqui nessa linha de baixo, e em um dado momento, eles chegam, percebem que o ser humano está tentando subir, está tentando transcender, está tentando se elevar e ser uma pessoa de mais qualidade, eles vão lá embaixo e buscam aquela pessoa. Então, se você sobe se você sobe um pouquinho, eles já vão lá embaixo te pegar. E isso é muito legal, porque isso é característica de um mundo de transição, de um planeta em transição. As coisas acontecem muito mais intensas. Então é por isso que a gente pediu tanto, encheu tanto o saco do nosso mentor para que a gente encarnasse nessa terra de transição, porque a coisa acontece mesmo, a coisa vai para frente. Todo mundo quer ir para frente, porque o único papo que você escuta quando você está do lado espiritual, quando você está morto, é que você tem que evoluir. Então você encarnar num planeta de transição é uma oportunidade fantástica de evolução. É onde está entrando energia para cima e para baixo, de fluxo de energia positiva, de oportunidade, de negócio para frente, não sei o que. E basta você enxergar. Tudo que você tem que fazer é enxergar isso tudo. E a mágica está feita. Está tudo acontecendo. E a coisa entra na sua vida e você vai embora. É por isso que eu falo tanto de mudar paradigma. A gente tem que abrir a nossa cabeça, a gente tem que parar para entender muita coisa de mente aberta, entende? Então, por que eles não descem aqui? Olha, a única ocasião que eles vão descer aqui, de verdade, é se a gente começar a destruir o nosso planeta, explodir tudo, né? Essa é a única ocasião que eles vão intervir, porque a partir do momento que a gente destrói o nosso planeta, a gente está causando um impacto nos outros planetas que estão por perto, nos outros órbitos que estão por perto. E aí a galera que está lá em Marte não vai gostar, a galera que está em Vênus não vai gostar, não vai achar legal. Então, se a gente está no nosso planeta, vocês podem destruir e acumular o karma o quanto vocês quiserem. Esse é o problema de vocês. Agora, não interfere no nosso, né? Então, a única possibilidade dos ETs e dos espíritos entrarem e fizerem uma intervenção em massa é se a gente começar a destruir tudo em massa mesmo. É destruição total. É arrebentar o planeta do começo ao fim. Tirando isso, eles vão respeitar o karma e vão ajudar quem quer ser ajudado. É assim que tem que ser. É por isso que uma nave não desce no meio do Central Park ou na Casa Branca, ou seja lá o que for. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Mas as coisas estão mudando. Pessoas mais evoluídas, espíritos mais evoluídos estão encarnando já aqui na Terra a partir do ano 2000. A gente já tem um influxo de energia de pessoas muito mais evoluídas que vão estar entrando no comando das coisas mais para frente, quando eles atingirem uma idade mais madura. E aí as coisas vão mudar. Quando a gente começar a criar uma massa crítica mais positiva para que haja um contato aberto, isso vai acontecer, por que não? É assim com todos os planetas já, de regeneração, é assim com todos os planetas que já estão abertos para isso. Nosso destino é igual. O nosso destino é igual, entende? Então essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado. Se vocês quiserem compartilhar seu comentário, sua opinião, fique à vontade. Vai ser muito prazeroso conversar com vocês. Beleza? E até uma próxima.